Natália já online aí no Instagram também. Vamos começar o Fellow Week de hoje, conversando com o Dr. Leonardo Miana, um dos coordenadores do programa de Fellowship em Cirurgia Cardíaca Pediátrica e das Cardiopatias Congênitas, do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu vou tentar permanecer o máximo imparcial possível aqui durante a entrevista, seguindo as perguntas que a gente standardizou, já que o Dr. Leonardo, além de ser um cara que eu já tenho muito respeito e admiração há um tempo, é também um dos chefes mais próximos da gente durante a residência de cirurgia cardíaca do INCOR. Antes de tudo, queria agradecer ao doutor pela participação e por já ser um parceiro antigo aí da Associação dos Residentes. Obrigado a você, Davi, pelo convite. Um abraço a todos que estão online aí, todos os colegas da Associação Brasileira de Residentes em Cirurgia Cardiovascular. Boa. A primeira pergunta, como o Brasil é um país gigantesco, nem todo mundo conhece as dinâmicas de cada serviço. E a ideia inicial é tentar encaixar como esse serviço de cirurgia cardíaca pediátrica está inserido no serviço. Esse é o hospital que tem esse serviço, é um hospital filantrópico, universitário, privado? Que tipo de hospital é o INCOR em que o programa está inserido? O INCOR é uma instituição que é muito afamada, né? Eu lembro quando eu era aluno ainda da Faculdade de Medicina, isso no início dos anos 90, eu sonhava conhecer o INCOR, já queria fazer residência lá, tinha essa fama grande. Foi uma instituição que foi criada dentro da Universidade de São Paulo, né, dentro do Hospital das Clínicas, porque o serviço de cirurgia cardíaca, quando o professor Zerbini criou, funcionava dentro do Hospital das Clínicas. E ele tinha essa ideia de criar uma fundação separada para que o serviço funcionasse, conseguisse verba para funcionar separadamente e, a posteriori, construir o próprio hospital. E assim surgiu o INCOR, há mais de 45 anos, que funcionando nesse mesmo local, que é em frente ao Hospital das Clínicas, né, na mesma rua, faz parte do mesmo complexo, é interligado por dutos, né, e redes. E então o INCOR é um hospital hoje de vocação mais cardiológica, mas você tem também cirurgia do tórax, você tem outras especialidades, cirurgia plástica, cirurgia geral também operam lá, mas basicamente para pacientes cardiopatas. Mas é um hospital ligado à Universidade de São Paulo, então é um hospital eminentemente público, mas ele tem 20% a 30% do seu movimento privado através dessa fundação, que é uma fundação filantrópica, sem fins lucrativos, mas para manter o hospital. Então, a importância desse serviço de ter esses pacientes privados são pacientes que mantêm o hospital. Então, por exemplo, ECMO. ECMO não é pago pelo SUS. Então, como você tem ECMO no INCOR? Porque os pacientes privados, eles fomentam e financiam, além das doações que a gente recebe, um programa de ECMO, por exemplo, como a gente tem, que faz 6, 7, 8 ECMOs, tanto no adulto quanto na criança e no tórax, por mês no INCOR, pelo SUS. Então, é um exemplo, mas várias outras coisas, por exemplo, cola. Como é que você pode usar cola biológica e outras colas como Flocil, Tissucol, Bioglue, são caras que o SUS não remunera, porque a gente tem a fundação. Mas o hospital é 80% público e na cardiopatia congênita 90% público. Então, nosso movimento é 90% a 92% de pacientes conveniados ao SUS. Então, é um hospital eminentemente público, mas que tem também essa parte privada, que é uma parte que ajuda até na formação. Por quê? Porque você pode ter alta complexidade, coisas novas, devices novos, que são fomentados por essa fundação. Aproveitando esse ensejo, qual o tamanho do serviço? Quantas cirurgias são feitas por ano de cirurgia cardíaca pediátrica e que nível de complexidade elas se atingem, né? Tem neonato, transplante, como é que é o escopo, o case mix do serviço? Nossa meta, né, é operar em torno de 700 crianças
e adultos com cardiopatia congênita por ano. Então, a gente chama de programa de cirurgia cardiovascular pediátrica e de cardiopatias congênitas. Em torno de 20% do nosso programa são adultos com cardiopatia congênita. E isso vem crescendo, esse número tende a crescer, como está acontecendo no mundo inteiro. Mas a nossa proposta é tentar balancear, porque se você tiver um programa só de cardiopatia complexa, você não consegue rodar o programa, você ter 700 casos, né, com a quantidade de leitos que a gente tem, tanto de enfermaria quanto de UTI, e de centro cirúrgico. Mas, com a pandemia, a gente tinha mais ou menos meio a meio, 50% era RACs 1, 2 e 3, 50% 3, 4, 5, 6. Com a pandemia, inverteu um pouco, a gente passou a ter 70%, 80% RACs 3, 4, 5, 6 e 20% RACs 1 e 2. Isso agora está chegando a um patamar de 40% RACs 1 e 2 e 60% RACs 3, 4, 5, 6, sendo que o RACs 3 é o predominante. Para quem não está familiarizado com essa classificação, RACs é o Risk Adjusted Congenital Heart Surgery Risk, que foi criado em Boston no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que classifica as cirurgias por risco. Então, os riscos 1 e 2 são os riscos menos graves, cirurgias mais simples, cardiopatias menos complexas. 3 seria um meio termo, que seria aí Blalock, defeito do septo, operação de Jatene sem CIV, e 4, 5, 6 seriam as cardiopatias e cirurgias de maior risco, de cardiopatias univentriculares com SEC e cardiopatias biventriculares neonatais de maior risco. O senhor já comentou um pouco como financia, que há um programa de ECMO, mas como é que é? Existe também um programa de assistência circulatória? Quais outros devices aí o fellow vai poder ver nesses anos de formação dele? A gente também, essa parte de assistência circulatória, ela tem um financiamento pela fundação e pelos convênios. Então, a gente tem hoje 10 Berlin Hearts implantados em cardiopatia congênita, né? Eminentemente em crianças, que é o device que é o único que a gente tem para criança hoje ainda disponível no Brasil. A gente usou HeartMate 3 numa criança maior de 40 quilos. A gente tem tudo isso pelo convênio. Pelo SUS, a gente tem tentado, fizemos um implante do dispositivo do INCOR e agora estamos tentando melhorá-lo para poder ter mais implantes do SUS no INCOR. Mas ainda a gente não tem dispositivo de assistência circulatória para o SUS. Então, a gente tem, em média, 1. Então, já teve ano que teve 2, mas em média, 1 dispositivo. Mas tem sempre 2 ou 3 rodando, porque essas crianças ficam 1 ano e meio com o dispositivo rodando. Então, com certeza vai ter contato. E isso é um movimento que vem aumentando, mas ainda só para convênio. Por isso, tão pequeno volume ainda de assistência. De transplante, a gente tem feito, em média, 15 casos por ano. O último ano foi 12, no ano anterior tinha sido 17. Então, em média, a gente tem feito 1 a 2 transplantes por mês. Já adivinhou minha próxima pergunta. Então, vamos transicionar um pouquinho mais para um bloco de perguntas focado no que é o fellow. A primeira pergunta básica que a gente tem feito é como é que se organiza o currículo teórico desse pós-graduando, desse fellow. Então, eu sempre brinco com os fellows quando eles entram, a gente fala que existe um programa teórico montado, mas depende deles, da disponibilidade deles, que isso vá para frente. Todo ano a gente começa com aulas semanais, que vão aumentando para aulas quinzenais, e às vezes passa para uma aula por mês. Mas existe um programa teórico de reuniões diárias, todos os dias no Incorsa tem reuniões teóricas de segunda a sexta, nem sempre eles conseguem entrar por estar presos em cirurgia, e às noites eles participam das reuniões junto com os residentes, né, são convidados, e específicas de cardiopatia congênita com eles, tanto discussão de caso quanto de aula, acaba dependendo muito mais deles. O conteúdo está programático, está programado. Mas muitas vezes eles, doutor, estou cansado, a gente já teve, vamos fazer junto com os residentes, e a gente acaba entendendo e acaba entrando nisso. Mas o conteúdo programático ele está montado. Teve ano dos fellows estarem mais entusiasmados e a gente fazer discussão de caso e de aula semanal. Com a pandemia, isso intensificou, a gente fez
2 vezes por semana, né, porque a gente estava tendo muito menos cirurgia, e agora, com a volta do volume, a gente caiu isso de novo para 1 vez por mês, de aula junto com os residentes. Pensando um pouquinho mais na parte prática, agora como é que se organiza e como é a evolução das oportunidades cirúrgicas do residente? Existe um currículo baseado em competências, mais ou menos como é na residência? Como é que isso acontece? No papel, o fellow ele entra num escopo complicado, porque ele chega pronto para operar as cardiopatias mais simples, eu digo muito simples, tipo corrijão ACA. No entanto, isso é competência do residente no INCOR. Então, o fellow, no início, ele vai muito mais fazer assistir cirurgias e no primeiro ano ele tem algumas chances de operar algumas CIVs e glenns mais simples. E as CIAs e os canais são competência do residente. Claro que se não tiver nenhum residente escalado mais velho, calha, às vezes o fellow opera. Aí algumas CIAs e canais no seu primeiro ano. Mas o primeiro ano é um ano que ele vai assistir muita cirurgia, fazer primeiro auxílio e vai ter contato com as cardiopatias mais complexas. E no segundo ano, é um ano em que ele vai ser exposto e ter mais chance cirúrgica de fazer parcialmente ou totalmente algumas operações. Claro que isso depende muito de cada um, tanto do assistente quanto do próprio fellow. Então, não dá para se afirmar e falar assim, você vai sair tendo operado 4 falôs, 2 defeitos do septo. Não dá, assim. Eu, quando fiz meu fellow 20 anos atrás, eu operei 3 falôs e 5 glens e parcialmente algumas outras cirurgias. Mas teve fellow com a gente aqui que fez um defeito do septo parcial, fez metade de um defeito do septo total, e fez um falô, mas não dá para prometer isso, depende muito do fellow, assim, dele, das oportunidades, do que vai fazer. Mas cada dia mais, com as cobranças que se tem sobre resultados, sobre métricas, sobre qualidade, performance técnica, as oportunidades no mundo inteiro, isso não é só do INCOR, ela tem sido mais escassa. Tanto na residência, eu vejo pelos residentes de cirurgia cardíaca adulto, e principalmente na congênita, onde a busca pela perfeição técnica tem sido cada vez maior. Então, a gente está pensando num estudo de se comparar, já tem outros estudos comparando isso, a performance técnica quando você tem o fellow operando, quando você tem o cirurgião operando. O que se sabe é que a cirurgia demora mais, porque o cirurgião às vezes até atrapalha o fellow, né? Mas não tem tanto impacto na métrica de resultado, tanto de mortalidade quanto de performance técnica per se, né, da completude da cirurgia. Mas eu não posso chegar aqui e falar o residente vai operar, o fellow vai operar, vai fazer um JATEN no final do segundo ano, porque isso seria uma heresia que se eu falasse isso. Assim, até hoje, nenhum fellow, eu não operei nenhum JATEN, eu fui operar JATEN, eu fui me treinar ali e fui operar quando eu fui ter meus casos. Sim. Bom, então, uma coisa que a gente tenta conversar, até para ilustrar para os residentes e futuros fellows, é como é que seria a rotina básica dos fellows. A gente já conversou com outros chefes e varia muito. Alguns começam com aulas, outros vão direto para o centro cirúrgico, alguns outros começam com a visitinha nas UTIs. Como é que seria a rotina básica e diária dos fellows no INCOR? Então, no INCOR, primeiro mês que o fellow entra, ele fica, que a gente chama de shadow. Ele fica de sombra do fellow mais antigo. Ele fica um mês rodando só com o fellow mais antigo, pegando as rotinas de monitorização, de preparo, de auxílio, como funciona, visita pré, visita pós-operatória nos pacientes, e tudo isso. Geralmente, no INCOR, os fellows eles chegam cedo e vão para o centro cirúrgico e participam das reuniões online do centro cirúrgico, hoje agora com a participação online. Então, você pode participar de todas as reuniões enquanto o doente é preparado, você auxilia no preparo e pode participar online das reuniões. Às 9 horas acabam as reuniões e geralmente é a hora que a gente incisa o paciente no INCOR. E aí acaba a cirurgia, na maioria dos dias o paciente sai, passa uma visita idealmente nos pacientes de pós-operatório que ele participou, vê o paciente do dia seguinte,
faz o planejamento cirúrgico do dia seguinte, através do plano de cirurgia, discute o caso com o assistente que for operar, que vai ser feito, as técnicas, os materiais que vão ser necessários, e aí ele, idealmente, vai para casa estudar essa cirurgia do dia seguinte. E se tiver alguma aula teórica, alguma coisa, ele participa. Então, esse é o dia básico do fellow do INCOR. Primeiro mês, então, ele fica shadow, depois ele fica livre. O fellow, 90% do tempo no INCOR, ainda na congênita, ele faz primeiro auxílio, só quando é cirurgia do professor titular da unidade, que é o Marcelo hoje, ele geralmente fica de segundo assistente, mas, por exemplo, quando eu entro junto hoje, eu assistia porque o Gabriel, que era nosso fellow, teve que sair para fazer um negócio. Mas quando ele voltou, eu falei, não, entra aqui. Ele fez o primeiro auxílio e eu fiquei de segundo auxílio e meio ali do lado para dar um apoio só, mas para ele ajudar, para ele ter mais acesso ao campo, ver mais e participar da ciência, dependendo do assistente que está com o Marcelo. E deixei ele abrir, deixei ele fechar, né? Fazer o preparo sozinho, abertura e fechar. Então, isso aí depende muito. Porque cardiopatia congênita complexa, às vezes você preparar um doente de congênita complexo é mais difícil do que trocar uma válvula aórtica, por exemplo. Muitas vezes um neonato, você preparar e canular um neonato, é mais complicado tecnicamente do que trocar uma válvula aórtica de uma insuficiência aórtica, por exemplo. Então, esse crescimento técnico, ele é natural e vai acontecendo. Mesmo que você não vá fazer um jatene, você ter contato e poder preparar um neonato, por exemplo, ele é tão difícil tecnicamente quanto uma outra cirurgia. Bom, uma coisa que também é importante a gente frisar, como é que é a oportunidade de pesquisa, de crescimento científico do fellow? Acho que já nesse bate-papo você já deu uma ideia de pesquisa aí, de comparar o TPS, os resultados da cirurgia do residente ou dos fellows. Isso é comum no nosso meio. Como é que é essa questão, oportunidade de pesquisa, de pós-graduação, doutorado, mestrado, como é que funciona? No INCOR, a chance de você fazer pesquisa, você sabe muito bem disso, você é um cara que sempre se dedicou e tem várias publicações como primeiro pesquisador, como segundo autor, ela depende da pessoa. Assim. Então, eu nunca coloco o fellow como obrigação que o sujeito vá fazer grandes pesquisas. O que a gente coloca como uma necessidade é que tenha uma pesquisa publicada ou em vias de publicar ao final do fellow. Isso que a gente pede para que ele tenha o título. Mas o resto vai depender dele. Oportunidade, chance e área para se pesquisar está cheio, mas cheio, muito tempo. Eu, por exemplo, estou com 2, 3, 4 projetos parados, precisando de perna para tocar, porque falta mão nesse sentido. Então, isso a gente tem de monte. Com relação a entrar na pós-graduação senso estrito, que seria você fazer a mestrado, doutorado, existe essa chance, mesmo dentro do fellow. É difícil conciliar, mas é possível. Tem gente que já fez, tem gente que consegue até mesmo junto com a residência. Você pode começar o doutorado junto com o fellow, e é uma coisa que pode ser feita. Eu mesmo comecei a colher meus dados no fellow, e depois matriculei no doutorado, e depois defendi. Mas é possível. Depende muito da pessoa. Assim. Eu costumo dizer que você pode fazer um fellow no INCOR enganando e indo um pouco, dando atestado e não aprendendo muita coisa, como você pode sair com doutorado, com 10 publicações e operando e sabendo operar quase todas as cirurgias. É possível, no mesmo tempo, fazer isso. Bom, para finalizar o último bloco de questões, são perguntas mais objetivas, algumas a gente já comentou ou não, mas vale a pena a gente reforçar para fixar as informações. Primeira pergunta é, quando se inscrever para o fellow, as inscrições acho que já estão até abertas aí. Estão abertas até o final do mês, se não me engano. Uhum. Até o final do mês, se não me engano, estão abertas. Iniciou agora dia 3 de agosto, as provas são no final de novembro. Então, acho que até o final desse mês, acho que é início de novembro. Acho que vai ficar um mês aberto. Como é que funciona o processo seletivo? O processo seletivo agora vai ser presencial, mas a gente está estudando, dependendo do pedido, que a gente volte ao formato
híbrido que a gente fez no ano passado, por causa da pandemia, e retrasado. Mas, É uma prova teórica em que se exige cirurgia das cardiopatias congênitas. Então, já houve reclamação, a gente fala, mas eu estou entrando no FELA para aprender isso. Mas o conhecimento básico é necessário que tenha se adquirido durante a formação para cirurgião cardiovascular. Então, é uma prova para conhecimento básico, assim como a prova de título de especialista exige. Então, é uma prova nos moldes do que se exige na prova de título de especialista. E aí você vai fazer uma prova teórica, vai analisar o currículo e ter uma entrevista. Nessa entrevista é analisado o interesse do candidato, é analisado a vontade, o empenho, um pouco do feeling da relação social, que é muito importante no nosso meio, e também o manejo pode ser ter perguntas teóricas também. A gente às vezes faz perguntas teóricas do manejo das cardiopatias congênitas. qual o número de vagas que vão ser ofertadas esse ano? Para médicos brasileiros com CRM válido do território nacional, são 2 vagas, e para fellows estrangeiros, através da EEP, da Escola de Educação Permanente, do INCOR, que tem a CRM provisório, também são ofertadas mais 2 vagas. Mas, no total, tem vaga esse ano para 3 fellows. Então, tem 2 vagas de um, 2 vagas de outro, mas a gente só aceita 3, os 3 primeiros colocados, independente se é brasileiro ou estrangeiro. Entendi. Oferece bolsa? Como é que é o programa? Na verdade, hoje, infelizmente, o INCOR ele não está mais oferecendo bolsa. Isso é algo que a gente está tentando correr atrás de patrocínio para tentar conseguir. Hoje, o INCOR, pelo contrário, você tem uma taxa que você precisa pagar para escrever, é uma taxa barata, acho que é R$ 500 para fazer a prova, e tem um custo anual, que também é um custo baixo, mas, infelizmente, você hoje paga para fazer o fellow no INCOR. O que você acaba conseguindo fazer, principalmente para os brasileiros, é você acaba auxiliando a gente em cirurgia privada fora do horário do fellow e acaba faturando um troco por fora. Mas dentro do INCOR você acaba pagando para fazer o fellow. Não é um custo alto, eu posso até depois te mandar para você colocar, disponibilizar, mas é uma taxa, a gente põe a taxa mais barata que a USP exige. Então, a USP exige uma taxa, é obrigatório o pagamento, e ela varia, acho que é de R$ 250 a R$ 2.500. A gente cobra, acho que R$ 250. A gente cobra o mais barato que é exigido pela universidade. Eu já coloquei no grupo dos residentes o link para as inscrições e lá ele tem essas informações direitinho. Ótimo. E vou deixar também na descrição desse vídeo no YouTube. E, bom, acabei de falar, minha próxima pergunta era como se inscrever, acabei de falar que o link vai ficar na descrição. E a última pergunta é como é que é a absorção no mercado dos fellows formados, pelo menos dos últimos fellows, como é que foi essa absorção? Não sei se é dos últimos, assim, é total. Assim, Uhum. dos fellows que a gente formou, que eu conheço desde antes, quando eu me formei, depois todos que vieram a seguir, a gente pode ir citando todos, o mercado necessita desse tipo de profissional, né? Então, para você ter uma ideia, ano passado eu recebi 2 ou 3 sondagens de colegas do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, um de cada região. Me manda, por favor, preciso de alguém, estou precisando. Então, agora mesmo tem 2 ou 3 colegas precisando. Eles querem gente que já saia bem formada, entendeu? E eles sabem que na instituição o cara vai sair bem formado, que trabalhar no INCOR tem seus ônus e bônus, assim. Todo mundo tem o INCOR tem muita fama e muita pecha fora. É uma instituição, eu tenho muito viés, você também tem viés, mas é uma instituição que eu gosto muito, eu acho que tem muito mais bônus do que ônus, mas não é uma instituição fácil de sobrevivência, assim. É necessário uma resiliência significativa, porque é duro, tem muita competição dentro da instituição, mas essa competição ela te faz crescer. Então, se você consegue tolerar isso, você consegue crescer. E então eu sugiro que as pessoas considerem com carinho fazer o fellow lá, apesar desses óbices que a gente já comentou aí. E eu estou sendo aqui bem sincero, porque eu não sou, quem me conhece, o Davi conhece bem, o que eu falo pode escrever, eu não sou de propaganda enganosa e de historinha. A real é essa que eu estou falando. Boa. Então vou aqui agora tentar pescar aqui as perguntas, tem
Parabéns pelo Dia do Médico para o senhor aqui na, Obrigado a todos, na live. todos Deixa eu ver se tem nós. alguma pergunta mais objetiva aqui no Instagram. Quem quiser também, pessoal, no Instagram, no YouTube, quiser deixar alguma pergunta, esse é o momento. Bom, aqui no Instagram não localizei nenhuma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma no YouTube. Não, só o Mansur mandando boa noite. E o Fala, Frederico Mansur. Marcati também. Mansur é nosso digital influencer, É isso maior aí, da cirurgia cardiovascular pediátrica. é isso aí. Bom, doutor, vou encerrar aqui e agradecer bastante pela participação, pela disponibilidade de sempre. E vamos nos falando aí sobre o impacto aí que o Fellow Week teve, pelo menos nas inscrições. Acredito que a gente vai ter mais residentes formados. No passado não formou ninguém, mas nesse meu ano aí que vai se formar, a gente deixou de ter 25 residentes matriculados como residência no Brasil para ter 75. Então, tese, eu acho que a procura deve subir proporcionalmente também. Devemos ter uma safra boa de fellows aí pelo Brasil. Como recado final, o que eu deixo de recado é esse, assim, a cirurgia cardiovascular pediátrica, apesar de ainda não ser uma área de atuação, a gente está em busca de que se considere como uma área de atuação, ela na prática já é, né? Já existe até portaria do SUS, engraçado isso, né? Existe portaria do SUS. Eu não posso me considerar um cirurgião cardiovascular pediátrico. É propaganda enganosa se eu escrever isso, porque não é uma área de atuação. Mas na portaria do SUS está lá, cirurgia cardiovascular pediátrica. São mesmo governo e duas medidas. Mas, de qualquer forma, é uma área em crescimento, os pacientes só vão aumentando, existe pouca gente realmente bem formada no país e que se dedique à área, então há uma demanda muito grande, mas é para quem quer e para quem gosta, porque é uma área muito árdua, é uma área difícil, é prazerosa, é gostosa, mas exige muito do médico. Então, exige muito estudo, exige muita treinamento, muito esforço e muita dedicação para que faça bem feito, e aí sim você tem a recompensa. Não é achar que vai chegar lá, vai fazer o curso de 2 anos e vai sair pronto e que vai escolher só os louros. Não, não vai. É muito esforço, muita luta, mas com certeza recompensa. Boa, doutor. Excelente. Acho que acabamos em um bom tom. Beleza, Davi. Um grande Valeu. abraço, uma boa Um grande noite, obrigado, um abraço. abraço a todos. E amanhã vai Corinthians. Vai, Corinthians, não, sai fora. Tchau, tchau.